Moradores começam a voltar para casa no Rio Grande do Sul e vice-governador disse que plano é construir 4 cidades para desabrigados. Câmara dos Deputados decidiu votar 9 projetos de uma vez só para criar mecanismos de prevenção de acidentes naturais no país. A Advocacia Geral da União pede ao STF para que desconsidere pedido do presidente Lula e mantenha a desoneração da folha de pagamentos. Primeira visita do 5º mandato do russo Vladimir Putin foi à China encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. Família vendeu em leilão 8 relógios da coleção do ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher. Médicos de Xangai anunciaram a cura do diabetes com um tratamento experimental inédito. O Brasil perdeu no mesmo dia 2 ícones do jornalismo esportivo, Antero Greco e Silvio Luiz. E um produtor recuperou parte da Mata Atlântica na Serra do Espírito Santo com plantação de café. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Parou de chover no Rio Grande do Sul. Algumas pessoas começaram a voltar para casa e só encontraram destruição. O governo gaúcho falou hoje em construir cidades provisórias. O número de mortes subiu para 151 e o de desaparecidos está em 104. Na manhã desta quinta-feira, o nível do Guaíba chegou aos 4,99 metros no Cais Mauá. Desde segunda-feira, o nível do rio não ficava abaixo dos 5 metros. De acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a tendência é que o Guaíba continue diminuindo lentamente nos próximos dias. A baixa do Guaíba permitiu que algumas pessoas voltassem para casa para calcular o prejuízo causado pela tragédia. Apesar do lago estar acima da média, a Prefeitura de Porto Alegre planeja a limpeza da cidade. Em uma primeira etapa, os trabalhos serão realizados nos 21 bairros mais atingidos pela enchente e incluirão raspagem e remoção de terra e lodo, lavagem das ruas e avenidas, recolhimento de resíduos e entulhos, como móveis inutilizados pelas águas. 20 equipes começarão a limpeza conforme as águas baixarem. A previsão é de contratação emergencial de 55 equipamentos, entre carretas, pás carregadeiras e escavadeiras hidráulicas. Na tarde de hoje, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, disse que deu início a um plano de construção de 4 cidades provisórias, em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o político contou que serão montadas grandes estruturas para receber famílias com cozinha comunitária, banheiros, chuveiros, camas e lavanderia coletiva. Nesta quinta-feira, os Correios anunciaram a suspensão temporária da coleta de doações de roupas e calçados às vítimas das enchentes. De acordo com os Correios, 70% dos itens arrecadados pela empresa até agora são peças de vestuário e o estoque já é considerado suficiente. Mas o pedido é para que a população siga doando água, alimentos da cesta básica, ração para pets, material de limpeza seco e de higiene pessoal. Até o balanço mais recente divulgado pelos Correios, cerca de 11 mil toneladas de doações foram recebidas pela instituição até o momento. Desse total, cerca de 3 mil foram entregues à Defesa Civil em Porto Alegre. E Santa Catarina não está medindo esforços para auxiliar e acolher aqueles que estão saindo do Rio Grande do Sul e se refugiando em suas cidades. E uma delas resolveu até mesmo criar uma central de atendimento para dar dignidade às famílias e às pessoas que chegam atrás de um recomeço.
A maior cidade em renda per capita e extensão entre as duas últimas capitais do país resolveu se engajar com as demais catarinenses e colocar em prática uma ação para acolher os irmãos gaúchos que tanto vêm sofrendo e precisando de suporte e assistência às vítimas dessa tragédia. O Centro de Acolhimento oferecerá orientações e encaminhamentos necessários em apoio às pessoas hospedadas temporariamente na cidade de Criciúma, na casa de familiares ou de amigos. Como você coloca, é a maior cidade entre as duas capitais. Todas as demais cidades oferecem, com certeza, acolhimento, mas a Criciúma, né, pelo crescimento socioeconômico, pela qualidade de vida que o cidadão tem tido aqui, é uma cidade que realmente chama atenção e faz com que as pessoas venham até aqui. Existe um crescimento orgânico da nossa cidade, né? E essa demanda é uma demanda não prevista. Por isso a importância da central de acolhimento, justamente para que a gente consiga entender essa demanda e pensar o que a gente precisa fazer para acomodá-los da maneira melhor possível e fazer com que eles recuperem a dignidade. O Centro de Acolhimento funcionará com profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social. E no espaço, o cidadão poderá receber ajuda para serviços de solicitação de documentos e realização de boletins de ocorrência de forma online, encaminhamentos para a Central de Emprego da cidade, acesso à educação e aos Centros de Referências de Assistência Social, o CRAS, direito a cronograma social por 3 meses e atendimentos gerais em saúde no município, como foi o caso do Jurandir, que foi a primeira pessoa a ser atendida no local. Ele fugiu das cheias em Porto Alegre e agora quer recomeçar. A minha história foi assim, eu estava vindo enchendo já o meu barraco já de água, na verdade, né? E daí o que eu procurei? Procurei sair às pressas, na verdade, né? Deixei roupa, deixei documento, tudo para trás e procurei um posto de gasolina e tal. Daí eu conversei com o motorista de caminhão, ele estava seguindo viagem para Lages. Aí chegou em Lages lá, ele disse assim, se tu quiser ir para Criciúma, eu vou deixar uma passagem paga para ti. Porque aqui, não sei se tu vai conseguir trabalho, porque aqui é serra, na verdade, né? Aí deixou a passagem paga, daí eu cheguei ontem em Criciúma, na verdade, né? Eles estão me ajudando e baixou os documentos meu ali e está conseguindo ter uma entrevista de emprego para mim. E agora vai recomeçar aqui em Criciúma? Vai começar aqui em Criciúma daí. Graças a Deus. Amém. Criciúma foi a primeira cidade do estado a ter um local propício para o atendimento aos refugiados climáticos do Rio Grande do Sul. Mas o estado também está com uma série de ações para ajudar aos vizinhos gaúchos em um novo recomeço. Além de milhares de toneladas de donativos destinados, também as cidades começaram a adotarem os municípios do estado vizinho para ajudar em suas reconstruções. A reconstrução de vida é a oportunidade que o Jurandir espera ter e poder também ligar para sua mãe e dizer que está tudo bem na sua nova jornada. Já deu tudo certo, já, né? Amém. Saindo da enchente, já, né, não, mas muita gente faleceu, não conseguiu sair, né? Mas graças a Deus, tem que dar graça, a gente está vivo, né? Um grupo de jipeiros de Minas Gerais enfrenta quase 2 dias de viagem até o Rio Grande do Sul para distribuir doações e fazer trabalho voluntário aos atingidos pelas chuvas. Eles partiram com os carros abastecidos com água, remédios, cesta básica, roupas e outros produtos, e com muita vontade para auxiliar na limpeza de espaços que devem receber novos desalojados da enchente. Quase 2 dias de viagem, 1.500 quilômetros e muita esperança. Ajudar a quem precisa. Esse grupo de jipeiros saiu de Minas Gerais com um único destino, Rio Grande do Sul. Cada um dos integrantes deixou trabalho, família e amigos. Alguns tiraram férias, outros conseguiram que colegas de trabalho dobrassem nos turnos para ajudar o próximo. Os voluntários vão distribuir doações, auxiliar na limpeza de uma creche e de um posto de saúde que deve receber novos desalojados da enchente. Os amigos ficaram até domingo na cidade de Caxias do Sul e depois vão retornar para Minas Gerais. E a Câmara dos Deputados decidiu destravar a votação de 9 projetos de prevenção a desastres climáticos. A atitude foi motivada pela tragédia que destruiu o Rio Grande do Sul. A maioria desses projetos foram apresentados na Casa há mais de 10 anos. A iniciativa de destravar os projetos foi negociada entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, e do deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, que preside a Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais,
e os demais integrantes do colegiado. Todos os projetos serão votados em um único bloco, na próxima quarta-feira, e devem seguir para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão Mista de Orçamento. Após esse processo, e diante da gravidade das cheias nos municípios gaúchos, Lira se comprometeu a priorizar esses temas e reservar uma data para votação final em plenário. Um dos projetos, apresentado em 2013, está parado. No texto, a proposta é para que haja um parcelamento do solo em áreas de risco, seja considerado crime ambiental. Já 2 projetos de 2016 sugerem a criação de uma política nacional de defesa civil e proíbem a ocupação de áreas de risco, além de prever medidas para a drenagem de águas pluviais urbanas e manejo de vazão dos rios. Existe ainda um projeto que busca destinar 1% da arrecadação lotérica ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Uma outra proposta prevê a obrigatoriedade de uma ampla divulgação dos locais suscetíveis à ocorrência de desastres. A comissão especial foi criada em outubro do ano passado, após um ciclone extratropical atingir justamente o Rio Grande do Sul. Na ocasião, parlamentares da comissão se comprometeram a reforçar o orçamento das ações de defesa civil com foco em prevenção. E o quadro do cavalo Caramelo, que ficou 4 dias em cima do telhado de uma casa cercada por inundações, foi leiloado por R$130 mil. O valor foi revertido para os desabrigados pela tragédia do Rio Grande do Sul. A imagem do animal também passou a fazer parte da estampa de camisetas e moletons. O resultado das vendas já tem destino: ajudar as pessoas que perderam tudo em razão da chuva que atingiu o estado gaúcho. A ideia está sendo feita em parceria com o Instituto Sou de Fazer, do ex-jogador de futebol Rafael Sobes. A aquisição das peças pode ser feita pelos sites do programa cavalos.barra www.programacavalos.com.br e do Instituto Sou de Fazer, www.soudefazer.com.br. As roupas serão feitas de acordo com os pedidos. E veja a seguir: a Advocacia Geral da União pede ao STF para que desconsidere pedido do presidente Lula e mantenha a desoneração da folha de pagamentos. E mais, um produtor recuperou parte da Mata Atlântica na Serra do Espírito Santo com plantações de café. A Advocacia Geral da União pediu que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, suspenda a ação do governo contra a desoneração da folha de pagamentos dos 17 principais setores da economia. O apelo é para que o ministro do STF leve em consideração um acordo feito entre o Executivo e o Congresso. O governo simplesmente está querendo deixar o dito pelo não dito. A solicitação da Advocacia Geral da União se estende à liminar do ministro do STF, Cristiano Zanin, que suspendeu a desoneração no dia 25 de abril. Na ocasião, o Zanin acolheu o argumento apresentado pela própria AGU de que o projeto de lei, aprovado pelo Congresso por ampla maioria no fim do ano passado, que prorrogou até 2027 a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e amplia o benefício para prefeituras, não apontava a fonte dos recursos para bancar a medida. Ponto que, no entanto, o ministro Jorge Messias não menciona no pedido de suspensão da liminar. O movimento da AGU também se deve ao fato de, na semana passada, o governo e o Congresso terem fechado um acordo que prevê a reoneração gradual da folha de pagamentos das empresas até 2028. O novo projeto de lei sobre o assunto, com os termos do acordo, foi protocolado nesta quarta-feira no Senado pelo senador Efraim Filho. Pelo acordo, as empresas não serão tributadas neste ano e um escalonamento da cobrança começará no ano que vem, se estendendo até 2028. A tributação da folha de pagamentos do 13º salário só ocorrerá no último ano. No pedido, a Advocacia Geral da União solicita que a liminar de Zanin volte a valer após 60 dias, caso a proposta não avance no Congresso. A expectativa é que, aprovada a urgência, esse tema seja levado já direto ao plenário. O relator já está designado, é o senador Jacques Wagner, líder do governo. Então, a expectativa é que, havendo essa construção, na terça-feira possa ser votado. É uma semana de marcha dos prefeitos, inclusive. Então, seria um gesto também do Congresso Nacional com os municípios brasileiros que, sabemos, estão com as suas finanças
esgotadas, né, principalmente os pequenos municípios. A desoneração da folha é um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Ela resulta, na prática, em redução da carga tributária da contribuição previdenciária devida pelas empresas. Ela vale para 17 setores da economia que são considerados os maiores empregos. São milhares de empresas que juntas empregam mais de 9 milhões de pessoas. E é urgente essa novela ser resolvida, e ela está muito próxima de ser resolvida. Tem primeiro um passo, ocorreu na semana passada, com a reunião e o anúncio da resolução por parte do Ministério da Fazenda. Um segundo passo ocorreu ainda nessa semana, ocorreu no dia de hoje, quando a AGU peticiona ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Zanin, nos termos do acordo. Acho que o passo seguinte é a iniciativa legislativa. O passo seguinte é essa iniciativa legislativa e ela ser aprovada pelo Senado na semana que vem. Caso a liminar permaneça válida até a próxima segunda-feira, dia 20 de maio, as empresas não têm saída. Precisam recolher os 20% sobre os salários de seus funcionários. Se o magistrado concordar em suspender a medida, que é a tendência, aí fica valendo um acordo feito entre Planalto e o Congresso, que será depois oficializado quando o projeto de lei for aprovado. E pelo segundo dia seguido, a troca no comando da Petrobras foi o assunto principal no mercado financeiro do país. Com a queda de Jean Paul Prates, a empresa já perdeu 47 bilhões de reais de valor. O que aliviou um pouco o pregão foram números positivos divulgados pela economia dos Estados Unidos. Hoje o dólar fechou em queda de 0,13%, o que significa a estabilidade, cotada em R$ 5,13 na venda. E a Bolsa de Valores subiu 0,2%, aos 128.284 pontos. O Brasil segue registrando números positivos no turismo internacional. De janeiro a abril deste ano, quase 3 milhões de estrangeiros vieram ao país, um crescimento de 7,4% em relação ao mesmo período de 2023. Este foi o terceiro melhor resultado para os 4 primeiros meses do ano da histórica registrada do país atrás de 2018 e 2017. Os dados são da Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. E o direito das comunidades quilombolas permanecerem em seus territórios está previsto na Constituição Federal, mas, segundo pesquisas, quase 100% das áreas desses povos nativos estão ameaçadas. Segundo estudo divulgado nesta semana pelo Instituto Socioambiental, em parceria com a Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais e Quilombolas, mais de 98% dos territórios nativos quilombolas estão ameaçados. A ameaça se deve por obras de infraestrutura, exploração mineral, atividades de agricultura e pecuária, além dos imóveis rurais particulares nas regiões, que no total somam 3 milhões de hectares, correspondendo a 0,5% de todo o território nacional. As áreas da região centro-oeste são as mais afetadas, com obras de infraestrutura, como rodovias, por exemplo, registrando 57% da área total atingida, seguido de norte com 55%, nordeste e sul com 34% e sudeste com 16%. Já com relação às atividades de mineração, mais de 1.000 requerimentos por concessões de exploração de terra pressionam cerca de 780 mil hectares em todo o país. De acordo com o primeiro e único censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2022, o Brasil tem 1.300.000 pessoas que se identificam como quilombolas, ou seja, têm laços históricos com a comunidade e terra em que vivem. A maioria delas está localizada na Bahia, Maranhão e no Pará. O Cadastro Ambiental Rural é o principal instrumento nacional para os registros de imóveis rurais e para integrar informações ambientais de todas as propriedades do Brasil, contribuindo assim no cumprimento de proteção das comunidades quilombolas. Entretanto, um dos maiores problemas em relação aos registros é o fato do sistema não estar disponível em todo o Brasil, excluindo as comunidades tradicionais dessa política pública.
Mas um lugar que já foi devastado pela mão humana agora se tornou em um paraíso ambiental. É na cidade de Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, que um homem, ao cuidar da região, se tornou em um exemplo de consciência ambiental. Após adquirir uma propriedade no interior de Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, o dono da terra tinha uma dúvida: plantar e colher ou cuidar e apreciar? Assim, quase 40 anos depois da decisão, as consequências vieram. O plantio do café recuperou a Mata Atlântica, transformando a área devastada em um paraíso ambiental para a fauna e flora do estado. Antigamente, a propriedade era desertificada, arenosa e totalmente devastada por causa de uma plantação de café quando foi adquirida. Também não havia água, o que, segundo o produtor, tornaria inviável qualquer plantação em pouco tempo. Foi diante deste cenário que o produtor deixou de lado a aspiração de ser referência na plantação de café no Espírito Santo, para preservar o meio ambiente. Hoje, o cenário é outro. Animais e árvores típicos da Mata Atlântica voltaram a habitar a propriedade. Além disso, nascentes que alimentam o Rio Bonito, Rio Timbuí e Rio Fundão foram recuperadas. Na aspiração de recuperar a mata nativa e as nascentes da propriedade, o dono do local encontrou o apoio de alguns amigos nas décadas de 80 e 90, quando pouco se falava sobre consciência ambiental. Assim, eles identificaram que para recuperar a área, bastava reflorestar a propriedade para que as nascentes voltassem a ter vida. Após 20 anos de cuidados com a propriedade, a primeira nascente foi recuperada. A dedicação do produtor rural, que começou sozinho, influenciou outras pessoas positivamente e ele se tornou exemplo para um grupo de voluntários intitulado Caçadores de Água, que trabalham de forma a combater o desmatamento. Quanto mais verde se tornava a propriedade, mais água brotava das nascentes e, consequentemente, mais apoio era recebido de todas as formas, inclusive do governo do Espírito Santo. De acordo com o produtor, a propriedade conta com mais de 100 variedades de frutas e 20 espécies nativas da Mata Atlântica. Os animais que não eram mais vistos voltaram a aparecer. Essa história poderia inspirar muitas outras pessoas do Brasil para cuidar de áreas devastadas e tentar, de alguma forma, recuperar o meio ambiente. Os olhos do ser humano também estão absorvendo as novidades da inteligência artificial. Hoje, quem vai a um oftalmologista pode até pagar menos e contando com maior segurança nos diagnósticos. Um dos principais benefícios da inteligência artificial na oftalmologia é sua capacidade de analisar grandes conjuntos de dados de forma rápida e precisa. Isso permite o desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico mais sofisticadas, como exames computadorizados, avaliação da retina por meio de tomografia de coerência óptica e fotografias de fundo de olho por escaneamento a laser sem dilatação, além de cálculos mais precisos para cirurgias de catarata e refrativa. Essas ferramentas não apenas aumentam a precisão diagnóstica, como também permitem ao médico identificar sinais precoces de hipertensão arterial, diabetes, doenças autoimunes e neurológicas. A inteligência artificial também está sendo utilizada para otimizar processos clínicos na oftalmologia. Um exemplo é a interpretação de imagens de tomografia de coerência óptica, com diagnósticos mais precisos e rápidos, benefícios que podem ser aplicados para o diagnóstico precoce e o segmento da retinopatia diabética, glaucoma e degeneração macular, líderes da cegueira irreversível no mundo. Outras doenças oculares, como retinopatia da prematuridade e alterações na córnea, podem ser diagnosticadas precocemente. Nesse ponto, em regiões onde há escassez de oftalmologistas, a inteligência artificial pode desempenhar um papel importante na triagem de pacientes
e no encaminhamento dos casos mais graves para atendimento especializado. Além disso, a inteligência artificial aliada à telemedicina permite que os pacientes sejam acompanhados de forma remota, reduzindo a necessidade de consultas presenciais e aumentando a eficiência do sistema de saúde. A expectativa é que o avanço da inteligência artificial na oftalmologia resulte em tempo otimizado para os profissionais de saúde, possibilitando uma interação mais segura e qualitativa na imutável relação médico e paciente. Uma alcateia de lobos vermelhos ameaçados de extinção deu as boas-vindas a uma ninhada especial de 8 filhotes na Carolina do Norte. A vida na natureza para o lobo mais ameaçado do país é repleta de perigos. Embora seja um grande momento para os zoológicos, um santuário de vida selvagem dos Estados Unidos cuida de cerca de 250 lobos vermelhos em cativeiro. Esta é a primeira vez no programa de reprodução do zoológico que 3 ninhadas nasceram em uma primavera. Com os novos filhotes, o programa de criação do zoológico agora conta com 36 lobos vermelhos, tornando-se o segundo maior bando dos Estados Unidos. Até o momento, o órgão estima que existam cerca de 25 lobos na natureza e 278 em cativeiro. De acordo com o zoológico, todos os lobos selvagens são encontrados no leste da Carolina do Norte. E veja a seguir, a primeira visita do 5º mandato do russo Vladimir Putin foi à China, encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. E mais, médicos de Xangai anunciaram a cura do diabetes com um tratamento experimental inédito. Médicos de Xangai anunciaram que curaram pela primeira vez no mundo a diabetes de um paciente através de um tratamento experimental. A China é o país com a maior população de pacientes diabéticos no mundo. Estima-se que na China existem 140 milhões de pacientes com diabetes no país, dos quais cerca de 40 milhões dependem de injeções de insulina ao longo da vida, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes. Os médicos e pesquisadores do Centro de Transplante de Órgãos do Hospital Shanghai Changzheng realizaram um transplante de células pancreáticas derivadas de células estaminais, ou seja, com capacidade de autorrenovação e divisão ilimitada reprogramadas, e as injetaram novamente no pâncreas do paciente. O pesquisado Yin Hao, diretor do Centro de Transplante de Órgãos, disse que eles usaram células mononucleares do sangue do próprio paciente e as reprogramaram em células-tronco através da tecnologia que desenvolveram para transformá-las em células-semente e reconstituíram o tecido das ilhotas pancreáticas em um ambiente artificial. Este é o primeiro caso relatado no mundo de um caso de diabetes com função de ilhotas pancreáticas, gravemente prejudicada, sendo curado por meio de transplante autólogo e regenerativo de ilhotas derivadas de células-tronco. Essas células produzem insulina, o hormônio responsável por controlar os níveis de glicose no sangue. O paciente, cuja identidade não foi revelada, tem 59 anos e tinha diabetes tipo 2 há 25 anos. Ele foi completamente afastado da insulina por quase 3 anos. Em Dourados, o Hospital Universitário promove ação de incentivo à doação de leite humano como parte da campanha do Dia Mundial de Doação de Leite Materno, comemorado dia 19 de maio. O leite materno é considerado a principal fonte de alimentação, desde o nascimento até os primeiros 6 meses de vida. O alimento é também fonte de nutrientes capazes de reduzir e proteger de infecções e alergias. Diminui o risco do colesterol alto, do diabetes e de desenvolver problemas futuros com relação ao crescimento da criança. Tantos são os benefícios que ele é chamado inclusive de gota dourada, conforme explica a Neiva, que há 9 anos é enfermeira assistencial do Banco de Leite do Hospital Universitário de Dourados. É o melhor alimento que o ser humano pode ter, né? E o leite da sua própria mãe para o seu próprio bebê. Ele é importante porque tem todas as vitaminas, proteínas, sais minerais,
principalmente as imunoglobulinas, né, que ajudam o bebê a se fortalecer, porque ele nasce sem os fatores de defesa e é o leite materno que dá para ele. E para o recém-nascido prematuro, ele mais ainda, porque ele precisa dessa fonte de energia, ele precisa dessa fonte de alimento, que não é só alimento. O leite humano também é medicamento, para que o recém-nascido saia do quadro, né, de muitas vezes de uma infecção e melhore. Então, assim, é o alimento nível ouro. Há 3 meses, a rotina desta jovem mãe é dentro da maternidade do HU. A filha nasceu prematura, de 23 semanas, pesando meio quilo. A luta desde então é para conseguir alimentar a menina, o que só é possível graças à doação de leite humano. Para mim é bom, né? Porque eu quero muito amamentar ela, então enquanto eu não estou conseguindo produzir o suficiente, eu sei que o que ela está recebendo está ajudando ela, está ajudando a manter ela ganhar o peso dela. E eu sei também que o leite tem tudo o que ela precisa, proteína, vitamina, tudo que ela precisa tem no leite que ela está recebendo. Porque ela nasceu com 550 gramas e hoje ela está com 1,230 kg. Situação semelhante está vivendo a Kevlin. Aos 19 anos, também mãe de primeira viagem, descobriu dias antes do parto da filha, que nasceu de 8 meses, uma má formação no abdômen. A recém-nascida ficou um período em dieta zero e o leite que serviria para alimentá-la supriu a necessidade de outros bebês. Tem mãe que não consegue produzir pelos traumas que já passou aqui, porque tem mãe que fica meses, né? Então acaba influenciando o psicológico e as pessoas não conseguem ter muito leite. Em todo o Brasil foram doados entre janeiro e dezembro de 2023 253 mil litros de leite humano. Mais de 225 mil recém-nascidos foram beneficiados. De acordo com o Ministério da Saúde, a meta para este ano é de ampliar em 5% a oferta de leite materno aos bebês internados nas unidades neonatais de todo o país. Para se ter uma ideia, o leite humano é capaz de reduzir em até 13% a mortalidade por causas evitáveis entre crianças menores de 5 anos de idade. Tanto a Vitória quanto a Kevlin pretendem, enquanto estiverem produzindo, doar leite materno. Assim como as filhas foram salvas por mães anônimas, elas também afirmam que vão continuar colaborando com a causa. Mais para frente, quando ela sair, tiver tudo normal, tiver produzindo bastante leite, eu penso sim em fazer a doação do leite. Se a minha produção suprir a dela, com certeza. E as doações não podem parar. No banco de leite do HU de Dourados, o estoque diário de leite materno gira em torno de 80 a 100 litros. O alimento é utilizado para suprir a demanda da UTI neonatal do hospital. E qualquer lactante pode doar, salvo algumas exceções. Toda mulher que está amamentando, esteja saudável e não esteja usando nenhuma medicação que contraindique a amamentação, ela é uma doadora em potencial. Em geral, as mães doam o que te excede, né? O bebê mama, satisfeito, o peito ainda continua cheio, ela pode fazer essa doação. Algumas mães dizem que o bebê dá conta, mas a partir do momento em que você começa a doar, que o bebê mama e você vai lá e retira um pequeno volume, que não precisa ser grandes volumes, esse peito começa a responder a essa demanda. Então, toda mulher que amamenta, está saudável e que não usa nenhum tipo de medicação que contraindique, pode ser nossa doadora. Durante toda a semana serão promovidas ações no hospital, como parte da campanha do Dia Mundial de Doação de Leite Materno, que é comemorado no dia 19 de maio. Um levantamento nacional da Fundação do Câncer mostra que o tabagismo é responsável por cerca de 85% das mortes por câncer de pulmão entre homens e aproximadamente 80% em mulheres. Outro ponto destacado pelo estudo é que a maioria dos brasileiros com câncer de pulmão começa o tratamento já no estágio mais avançado da doença. O diagnóstico precoce é um desafio para todos os sistemas de saúde do país, inclusive os da área privada, como os de planos de saúde. Isso porque, além dos sintomas mais brandos no começo da doença, a sintomática inicial, como dores no peito, tosse e expectoração com sangue, são comuns a outras doenças, como a tuberculose. A prevenção ao tabagismo e a diminuição do tempo entre diagnóstico e tratamento, portanto, são apontados pela Fundação como etapas fundamentais para melhorar o cenário. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer é de que apenas em 2024 surjam mais de 32 mil casos novos de câncer de pulmão no país, sendo 18 mil entre homens e 14 mil entre mulheres. Em 2022, 29 mil mortes foram provocadas pela doença.
E no norte da faixa de Gaza, tanques israelenses avançam em direção ao coração da cidade de Jabalia. Bombas e foguetes foram disparados contra as forças de Israel nesta quinta-feira. O lento progresso da ofensiva israelense, mais de 7 meses depois de ter sido motivada por um ataque mortal do Hamas na fronteira, evidencia a dificuldade de alcançar o objetivo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de erradicar o grupo militante. As alas armadas do Hamas e de sua aliada Jihad Islâmica têm sido capazes de lutar em toda a faixa de Gaza, usando túneis fortificados para realizar ataques tanto no norte, o foco da invasão inicial de Israel, quanto em novos campos de batalha, como Rafah. Israel afirma que 4 batalhões do Hamas estão agora na cidade, juntamente com os reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro de 2023, mas enfrenta a pressão dos Estados Unidos, da Europa e das Nações Unidas para não invadir a cidade, onde centenas de milhares de civis palestinos deslocados estão abrigados. Mais de 35 mil habitantes de Gaza já foram mortos, de acordo com as autoridades de saúde do enclave costeiro, administrado pelo Hamas, e a desnutrição é generalizada enquanto os esforços de ajuda internacional estão bloqueados pela violência. O presidente russo Vladimir Putin fez sua primeira viagem a Pequim após posse de novo mandato. A visita acontece em meio a avanços russos na guerra. O presidente russo declarou que as negociações realizadas em Pequim com o líder chinês Xi Jinping foram extremamente intensas e significativas. O líder chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin se encontraram em Pequim. Putin foi recebido por Xi no grande salão do povo de Pequim com todo o esplendor militar, anunciando o início da visita do presidente russo. Xi saudou o aprofundamento dos laços entre os dois países, que foram formalizados numa declaração conjunta assinada pelos líderes numa cerimônia durante a tarde. Esta é a primeira visita de Putin ao exterior desde que iniciou um novo mandato como presidente da Rússia na semana passada. A visita do presidente russo a Pequim acontece um dia depois do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter anunciado através do seu gabinete que suspenderia todas as próximas viagens internacionais, enquanto as suas tropas se defendem contra uma ofensiva russa, surpresa na região nordeste do seu país, Kharkiv. Putin diz que ele e Xi discutirão a guerra na Ucrânia em conversas informais e que deverão incluir o recém-nomeado ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, e seu antecessor, Sergei Shoigu, agora secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Este é o mais recente sinal de estreitamento das relações entre os dois países que se unem em meio ao forte atrito com o Ocidente. E veja a seguir, família vendeu em leilão 8 relógios da coleção do ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher. E o Brasil perdeu no mesmo dia 2 ícones do jornalismo esportivo, Antero Greco e Silvio Luiz. Começou no Rio de Janeiro uma promoção em vários restaurantes com cardápios do Brasil inteiro. É o Festival Brasil Sabor. O Rio de Janeiro recebeu a 18ª edição do Festival Brasil Sabor. O evento conta com a participação de mais de 30 restaurantes pela cidade e vai até o dia 2 de junho. O tema desta edição, para toda a gente e para todo gosto. É uma homenagem à diversidade do festival que há 18 anos promove a gastronomia brasileira, trazendo o que há de melhor em cada localidade. Os restaurantes participantes se encontram em diferentes pontos da cidade, apresentando receitas de diversos tipos de culinária, contando com pratos promocionais, tudo isso para celebrar a riqueza da gastronomia carioca e brasileira. E o Brasil participará do projeto Artemis, programa idealizado pela NASA que deve estabelecer uma base permanente na superfície da Lua com o desenvolvimento de formas de cultivar alimentos fora da Terra. Uma primeira missão não tripulada que fez parte do projeto foi lançada em 2022 e uma outra, desta vez com tripulantes, está prevista para 2025.
Além do Brasil, o projeto também contará com a participação de outros 38 países. Segundo o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, o Brasil está tentando contribuir em algo em que tem um protagonismo internacional muito grande, que é a agricultura. O presidente da Agência Espacial Brasileira disse ainda que as tecnologias que serão utilizadas em algumas etapas do projeto serão desenvolvidas pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária e podem ser aproveitados para aprimorar as práticas agrícolas na terra. E o ator Tony Ramos, de 75 anos, passou hoje por uma cirurgia no cérebro. Depois de passar mal, de manhã, foi levado para o Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde foi submetido a uma drenagem de um sangramento intracraniano. Segundo o boletim médico, o procedimento, que terminou quase às 6 horas da tarde, foi bem sucedido. O estado de Tony Ramos é considerado estável. 8 relógios da coleção pessoal do heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, foram arrematados por $4.400.000, pouco mais de 22 milhões de reais, em um leilão realizado em Genebra, na Suíça. Os itens foram adquiridos por uma única pessoa que não teve a identidade revelada. O item mais caro da venda foi o modelo chamado de Platinum Vagabundade 1. Este foi um presente de um ex-chefe da Ferrari para o piloto. O relógio foi dado a Schumacher no Natal de 2004, depois que ele conquistou seu 7º título mundial. Somente esta peça custou $1,5 milhão, cerca de R$7.600.000. O relógio contém representações dos 7 títulos conquistados pelo ex-piloto alemão na Fórmula 1, com a figura de um número 7. Além de imagens do capacete utilizado por ele e também a marca da escuderia italiana. Outro relógio da coleção do heptacampeão que foi vendido no leilão desta semana foi o Aldermans Piguet, também encomendado por um ex-chefe da Ferrari como um presente ao piloto. A peça contém o logo da Ferrari e foi dada a Schumacher no Natal de 2003, logo depois de seu pentacampeonato com a equipe. Schumacher é um dos maiores nomes da história da Ferrari. Foi na escuderia italiana que entre 2000 e 2004 ele conquistou 5 títulos de pilotos consecutivos e tornou-se o primeiro heptacampeão mundial de Fórmula 1. O ex-piloto, porém, não é visto desde dezembro de 2013, quando sofreu um grave acidente enquanto esquiava na França. Ele chegou a ficar em coma induzido e hoje repousa na casa de sua família na Suíça, mas seu estado de saúde está sob sigilo absoluto. Nesta quinta-feira, o Brasil perdeu 2 ícones da crônica esportiva, o narrador Silvio Luiz e o apresentador Antero Greco, 2 grandes nomes do rádio e da televisão brasileira que tinham uma coisa em comum, o amor pelo esporte. Rivaldo, agora Rivaldo, manda o Sabugo, olho no lance! Mais um gol brasileiro, meu povo! Toca a bola no meio da caneta do Índio! Parte o dedo pra cima da cara do Santos, olho no lance! Portuguesa! Confira comigo do replay! Um dos maiores narradores que o Brasil teve o privilégio de ter morreu aos 89 anos. Silvio Luiz estava internado no Hospital Oswaldo Cruz desde o dia 8 de maio, quando sofreu um derrame. Ele deixa a esposa e 3 filhos. Sua carreira foi marcada pelos diversos bordões, como o olho no lance e pelo amor dos meus filhinhos. Ao todo, Silvio participou da transmissão de 6 Copas do Mundo e 9 Olimpíadas e apresentou programas esportivos no Grupo Bandeirantes, na Record, no SBT e na Rede TV. Ele também foi vencedor de 2 prêmios da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, um como narrador de TV e outro pela indicação da diretoria do concurso. No ano de 2012, também venceu o prêmio Comunique-se como melhor locutor esportivo. Outro nome importante que faleceu nesta quinta-feira foi Antero Greco,
que tratava de um tumor no cérebro desde 2022. Ele deixa a esposa e 2 filhos. Palmeirense declarado, Antero ficou conhecido como comentarista e apresentador da ESPN, formando uma parceria histórica com o jornalista Paulo Soares, o Amigão. Antero Greco era formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e começou sua carreira profissional no início dos anos 70 no jornal O Estado de São Paulo, onde foi revisor, repórter, chefe de reportagem e editor de esportes. No início dos anos 90, foi comentarista de futebol na Rede Bandeirantes. Um quadro do pintor francês impressionista Claude Monet, de 1893, foi vendido por 178 milhões de reais, em um leilão realizado em Nova York, nos Estados Unidos. Claude Monet foi um pintor francês e o mais célebre entre os pintores impressionistas. O termo impressionismo surgiu devido a um dos primeiros quadros de Monet, Impressão Nascer do Sol, de uma crítica feita ao quadro pelo pintor e escritor Louis Leroy. A expressão foi usada originalmente de forma pejorativa, mas Monet e seus colegas adotaram o título, tendo consequência da revolução que estava começando na pintura. O quadro Méles à Giverny, de Claude Monet, pintado pelo impressionista francês em 1893, foi vendido por 34 milhões e 800 mil dólares, após uma guerra de ofertas. Este valor equivale a 178 milhões de reais. A tela Les Mélés, ou Os Feixes, correspondem a uma série de telas pintadas pelo mestre francês depois de uma colheita, no final do verão de 1890 até o início do ano 1891. Feixes de trigo são representados no meio de um campo que ficava próximo à sua casa em Giverny. O leilão da obra superou as expectativas, onde a casa estimou que a obra será vendida por uma quantia de 30 milhões de dólares. O brasileiro Davi Correia, de apenas 6 anos de idade, foi aceito em 3 sociedades para pessoa com alto quociente de inteligência. Davi, que mora em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, é considerado um gênio porque aos 2 anos de idade já conhecia e escrevia o alfabeto inteiro. E enquanto as crianças da mesma idade contavam até 5, ele contava até 100. Ainda aos 3 anos, ele começou a ler algumas palavras de frases. Segundo alguns familiares, aos 4, ele começou a ler e escrever sozinho. Com certeza vai longe. O baobá, conhecida também como a árvore da vida, teve a sua origem revelada pelos cientistas. Após diversos levantamentos e pesquisas, foi descoberto que a árvore é nativa de Madagascar, na África. De acordo com o estudo realizado pelos cientistas, Madagascar é o centro de origem mais plausível da baobá. Isso porque foram feitas análises de todas as espécies conhecidas. A baobá africana é conhecida como a árvore da vida e como a árvore de cabeça para baixo, porque sua folhagem parece muito às suas raízes. De acordo com os pesquisadores, existem 8 espécies morfologicamente distintas de baobás, uma espalhada por toda a África, uma localizada no noroeste da Austrália e as outras 6 de Madagascar. No entanto, devido à falta de provas, há muito que se discute a sua origem. As análises indicam que a linhagem do caule da Adansônia teve origem há cerca de 41 milhões de anos e se diversificou há cerca de 20 milhões de anos. Os autores descobriram que a dinâmica histórica da população de baobás está intimamente relacionada com a competição entre as espécies e com as alterações geológicas em Madagascar, especialmente do nível do mar. Com base em dados que incluem o fluxo de genes e a diversidade genética de diferentes espécies de baobás, os autores sugerem que a hipótese de Madagascar ser a origem desta planta oferece a explicação mais razoável para os dados atuais, em oposição às hipóteses da África continental e da Austrália. Os resultados também permitiram aos investigadores reavaliar as estratégias de conservação e o estatuto das baobás. Por exemplo, propõem que seja atribuído um estatuto de conservação mais elevado às 2 espécies ameaçadas de extinção. Os elevados níveis de consanguinidade, a baixa diversidade genética e o declínio do tamanho da população
sugerem que as espécies ameaçadas não têm capacidade de resistência a perturbações ecológicas e estarão potencialmente ameaçadas pelas alterações climáticas. Segundo os autores da investigação, a descoberta pode oferecer chaves para reduzir o impacto do aquecimento global sobre as espécies e, dessa forma, ajudar a conservar as diferentes espécies da árvore. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.